Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com a Cláudia Forte, que é superintendente da AEF, Associação de Educação Financeira do Brasil. Cláudia, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Cláudia, vocês cuidam na Associação de Educação Financeira, começando por crianças mais jovens, uma série de projetos. E é uma situação fundamental quando você pensa em reestruturação das pessoas de modo geral e do país, né? Exatamente. Quando a gente construiu a AEF, pensamos na missão de ter uma nação financeiramente educada. E na nossa concepção, a educação financeira é o caminho pelo qual a gente conseguirá formar cidadãos mais autônomos, mais conscientes e menos endividados, né? Exatamente. Nós tivemos a recessão econômica, pós-recessão, um nível muito grande de endividamento e se chegou a um nível muito elevado, ainda continua, foi inclusive tema das campanhas eleitorais, porque é uma situação muito grave, né? É grave e ela é muitas vezes desconhecida. Se você pergunta a alguém que tem um carnê de 24 prestações, se ele está endividado, ele responde que não, se ele estiver em dia com o carnê. Então, o conceito de endividamento e de inadimplente não é claro para a população. Se nós temos, dentro do processo de contabilidade mental, a consciência de que aquilo que está parcelado e para o futuro também compõe a minha previsão orçamentária e logo impacta no meu endividamento, enquanto isso não é clareado para as pessoas, o que vai cabendo no orçamento vai entrando e não se preocupa com o ato de poupar, com o ato de investir, com o ato de se precaver para um futuro que a cada dia está mais imprevisível. Agora a gente percebe que algumas situações fazem com que as pessoas se sintam mais estimuladas a cuidar de finanças pessoais. Nós temos colocado agora uma situação diferente na Previdência, uma situação diferente no mercado de trabalho, com aumento de informalidade, microempreendedor individual, trabalho por conta própria. E são pessoas que vão ter que ter uma própria proteção financeira. Como é que se lida com isso desde a infância, que é o que vocês têm feito o trabalho? Tem nas escolas, mas em casa também é importante, né? Em casa é super importante. Nós conduzimos uma pesquisa agora que envolveu aproximadamente 4.000 famílias em todo o país e dessa pesquisa a gente extraiu o quão as famílias demandam este ensinamento. Nós viemos de um processo cultural no qual o assunto orçamento e endividamento não estava presente no almoço de domingo, infelizmente. Então, acaba se atribuindo à escola o papel de tornar essa temática da educação financeira de modo transversal, de modo aplicado ao cotidiano, mas que mude o comportamento daquele menino. Esses dados da pesquisa nos mostram também que cabe à escola e à família a discussão do planejamento do orçamento familiar e o estabelecimento de metas para aquela família. Então, é latente, nós estamos baseados em dados agora científicos, é latente a necessidade de que a educação financeira possa ser um tema recorrente, tanto no âmbito familiar, como na comunidade escolar, no cotidiano dos professores e alunos. Mas agora já tem iniciativa oficial em relação a isso? Sim, na nossa iniciativa é oficial, nós somos regidos por um decreto-lei de 2010, já executamos um projeto piloto no médio e no fundamental, avaliado pelo Banco Mundial, então nós temos dados mais do que robustos e científicos para avançar. Demanda um pouco de uma articulação política e eu diria também de uma certa vontade política por parte dos secretários de Estado e de municípios, no tocante não só à abertura do programa em suas secretarias, mas o fomento da intenção de capacitar os professores, porque também não adianta a gente atribuir a eles a missão de tratar de um tema, às vezes, espinhoso em nível individual. Antes disso, a gente precisa capacitá-los e é isso que a AEF tem feito por todo o país. E como é que é feito, como é que se tem acesso aos programas da associação? Todos os programas que nós desenvolvidos são de caráter gratuito e obrigatoriamente precisam ser escaláveis, dada a dimensão que a gente tem de país. Estão todos disponíveis na plataforma vidaedinheiro.gov.br, desde material escolar, game, curso para os professores, formação na área de previdência, de todos os assuntos que são de fato importantes para a questão da educação financeira e nos contatar. A gente tem aí um time de primeira mão pronto para capacitar os professores. Nós voltamos às escolas capacitadas e mensuramos isso para entender o quão
a educação financeira entrou não só no currículo daquela escola, mas, sobretudo, mudou o jeito de pensar e o jeito de decidir dos meninos e dos jovens adolescentes. A gente vê muitas vezes as escolas particulares mais interessadas nisso, mas se quiser no setor público também pode ter acesso a essa programação? A nossa programação é destinada especificamente ao setor público. Todo o material está disponível, a sociedade privada e particular também pode se apoderar dele, mas ele foi desenhado não só para o setor público, mas com o setor público, com os professores. Mas é aquela dificuldade que você falava do tamanho do país, o número de municípios que nós temos, de escolas, e muitas vezes você tem precariedade no ensino básico. Aí você cuidar também de formação para a educação financeira, aí já é uma outra etapa, né? Em muitos lugares do país, a educação financeira não é ainda a unidade prioritária da construção daquele projeto pedagógico, o que não implica a não utilização do tema. A entrada da BNCC agora traz a temática da educação financeira como um tema orientador e transversal dentro dos projetos. Nós temos realidades de acesso no país muito diferentes, né? Nós fizemos um trabalho de tornar digital todo o nosso portfólio, exatamente para dar escala para esses programas, mas nos deparamos com escolas que nem acesso à internet têm. Então, também não adianta fazer livro e nem só virtual. Acaba né? muitas vezes misturando com a parte didática, por exemplo, de matemática, né? Sim. E a criança começa a ver de uma outra forma. Exatamente. E aí, como a gente já tem uma certa aversão à matemática, a gente não pode amparar a educação, não deve amparar a educação financeira lá. A educação financeira é uma disciplina de ordem comportamental, amparada na psicologia econômica, e o objetivo dela é, de fato, alterar a maneira como nós percebemos a realidade, como avaliamos essa realidade, para daí termos autonomia para escolher. Então, quando a gente apaga uma luz, quando a gente ensina uma criança pequena na hora de escovar o dente a fechar a torneira, esse é um princípio de sustentabilidade, é um princípio que ampara toda a trajetória de saber na educação financeira. E entra também nessa questão da economia familiar, do planejamento Sim. de finanças, porque é no dia a dia. Sim. Porque tem uma questão comportamental, porque conta a pessoa pode saber, né? Pode saber, inclusive, Exatamente. como é que aplica o dinheiro, como é que economiza. Agora, na prática, entra uma questão psicológica, de comportamento, que atinge também no outro extremo, que a gente tem um problema dos aposentados superendividados. Uau, 72% daqueles que têm menos de 2 salários mínimos como benefício estão em posição de superendividamento. E aí é uma outra comunidade, nós fizemos um trabalho muito bacana, fomos viver com eles e construímos 43 tecnologias sociais que também estão à disposição da população, e vai desde cartilha até uma telenovela que demonstra ali na pele e na prática, né, as questões muitas vezes que sondam e fazem a insônia aparecer de uma maneira horrível. Como, por exemplo, né? Tem tratamento, exatamente, mas há um certo abuso, Denise. Na melhor idade, onde a pessoa poderia gozar de algum privilégio de descanso, é ali que ela ajuda o puxadinho do filho, é ali que ela cobre o telefone do neto. Consignado. E aí a linguagem para esse público é uma linguagem também muito diferenciada, porque eles, além de não terem a educação financeira, muitas vezes o nível de alfabetização também não é muito elevado. Então você precisa conversar com eles e não para eles. Esse é um desafio muito grande quando a gente executa uma política pública num país como o Brasil. Não adianta a gente pensar políticas distante do locus da nossa atuação, né? Você precisa ir até lá para entender. E a gente encontra situações do tipo, nós temos um programa de beneficiários para as beneficiárias do Bolsa Família. E ali eu encontrei mulheres com o benefício do Bolsa Família com 15 cartões de crédito. E se porque o acesso é muito fácil também, o acesso é muito fácil. Então, se a gente não sabe muito bem o que faz com esse monte de informação que chega, a gente toma a decisão errada. E aí compra porque quer e não porque precisa, e aí não tem um espaço para uma tomada. Não precisa pagar depois, né? Não tem essa percepção, né? As crianças, no fundamental, a gente fez um workshop com elas e foi demonstrado que o que a gente tirou? Que o cartão de crédito é uma entidade, que ao final do mês ele vai aparecer e vai pagar a conta. Fala lá, mãe, compra isso, né? Usa o cartão. Não tem, usa o cartão. Então, são questões sempre de comportamento para mudar o nosso mindset, para mudar a nossa contabilidade mental, e aí sim a gente tomar uma decisão mais consciente. E é das piores dívidas que a pessoa pode ter, cartão de crédito, cheque especial, que está lá disponível e vai estourando. Exatamente. Né? E o cartão é concedido para compra de alimentos, a pessoa não tem... O cartão é concedido para o público universitário, né, que acaba de chegar no mercado
no mercado adulto, digamos assim, tem uma chuva de ofertas de vários produtos bancários e não sabe absolutamente lidar com isso. Agora, para os jovens, já nessa faixa universitária que você colocou, também tem trabalhos específicos? A EF tem um game que foi desenvolvido para esse público jovem, chamado Taosso, onde os meninos recém-chegados ali moram no perrenguistão, porque eles estão sempre num perrengue imenso, e é a ferramenta, é o caminho que a gente identificou com maior apelo, o edutainment, né? Então é fazê-lo entender por meio de um jogo competitivo, para um jogo que o desafie na tomada de decisão dele. Então, hoje é o carro-chefe da gente, é o que a gente tem mais sucesso na chegada aí dos diferentes tipos de jovens do país, é de fato o game. Fora isso, a gente tem um material todo preparado para o ensino médio e fundamental, para professores e alunos, também disponível na mesma plataforma que eu te disse antes, que é construído com as últimas tecnologias de impressite, para que ele tenha o tempo inteiro a linguagem adequada à sua faixa etária, e mais do que isso, para que aquele tipo de livro possa atrair a sua leitura e reter o conhecimento, o letramento e o comportamento financeiro, que é o que a gente espera. Eu acho que os mais jovens começam a entrar numa fase de maior conscientização da necessidade de um planejamento financeiro, de mais responsabilidade, até pelaquela situação que a gente colocou de início, é pensar na aposentadoria, porque a discussão foi colocada agora. Sim. Então eles percebem que vai ter que trabalhar um tempo muito mais longo, vai demorar para se aposentar, convivem muitas vezes com a informalidade, né? Então tem emprego que não dá aquela proteção de férias, 13º, então tem que planejar de fato. Tem que planejar de fato, tem que tirar o olhar do curto prazo, tem que olhar para o longo prazo, tem que estabelecer uma qualidade de vida ao longo dessa trajetória e não só no locus de chegada, porque também chegar idoso, doente, não adianta. E mais do que isso, olhando para os jovens, a gente precisa estabelecer uma diferença entre o ser e o ter. A gente confunde isso um pouco, eles têm acesso muito rápido, eles têm muitas informações, mas tem pouca preocupação com aquilo que eles se tornarão. E aí há uma confusão. Não, eu quero me tornar milionário. Nem todos se tornarão milionários, né? Claro, mas todos poderão ser saudáveis do ponto de vista financeiro, poderão tomar decisões, adquirir, realizar seus sonhos, não confundindo conceitos básicos, como, por exemplo, o parcelamento com o planejamento. São coisas muito distintas. A gente tem vários caminhos aí com o parcelamento aberto, que é ótimo. A gente tem um sistema financeiro muito estabelecido, reconhecido isso internacionalmente, mas aquele que não sabe fazer bom uso do que te chega à porta, né, acaba também tomando pelas mãos. O próprio cartão de crédito, ele pode ser um meio de pagamento importante para você planejar. Sim. Agora, se não planejar, é uma armadilha. Não é pela oferta, né, não é por aquilo que eu quero, é por aquilo que eu necessito. Então tem um semáforo da decisão, vermelho, amarelo, verde. Sempre pensa nisso primeiro, antes de decidir, para que esteja o mais próximo do seu orçamento aquela nova decisão que precisa ou deve ser tomada. Agora, Cláudia, as pessoas podem, no geral, ter acesso à programação de vocês, através do site, mesmo que individualmente. Sim. A pessoa se interesse, uma família que está ouvindo, que queira lidar, desde o pai, o avô, os filhos, para poder tentar colocar as finanças em ordem. Sim, a EF dispõe ali dentro de um lugar no site que são todas as iniciativas cadastradas na Estratégia Nacional de Educação Financeira, e ali tem várias ferramentas, desde calculadoras e planilhas simples até instrumentos mais sofisticados de acompanhamento do orçamento, lançamento das pequenas dívidas, aplicativos. Então tem um mundo que está completamente disponível para toda a sociedade, não só para professores e não só para o setor público, mas para todos e para diferentes necessidades. Escola, gente que trabalha em ONG, né, os nossos amigos ongueiros, pessoas da política pública que queiram se apoderar de alguma ferramenta e utilizar ali no seu setor, está tudo por lá. Qual que é o site? vidaedinheiro.gov.br. vidaedinheiro.gov.br. Agora, Cláudia, qual a maior dificuldade que você vê nessa questão de a pessoa assimilar as orientações que são dadas do ponto de vista de gestão de finanças pessoais? A maior dificuldade que eu vejo, Denise, é a mudança do comportamento. Porque nós estamos habituados a lidar com o crédito parcelado, nós estamos habituados a não ter desconto à vista. O Brasil inventou o cheque pré-datado. São modalidades igual a jabuticaba, né? Parece que acontece só aqui. Então, a gente não tem desconto à vista e isso vai entrando no cotidiano. Uma coisa que eu sempre falo, uma mudança simples, ao invés de gastar o troco com chicletes e bala, guarda o troco, guarda a moedinha do troco, porque no final do ano você vai ter uma surpresa.
dá nome ao teu sonho. Então, assim, mudanças pequenas de comportamento. Mas a que eu acho mais determinante é, de fato, levar para a mesa, para a reunião do domingo, a discussão orçamentária daquela família. Então, a gente não pode mais se permitir ser regido pelo impulso do consumo, mas pela necessidade dele. E isso se aprende em dois lugares, né? Em casa e se aprende na escola, já que a mídia tem todo um arcabouço que nos convida o tempo inteiro a estar nesse universo do consumo, né? Às vezes os pais tentam segurar uma situação e não transmitem para o filho a necessidade de um bom planejamento, né? E também eu acho que a ausência do exemplo, muitas vezes, eu como educadora que sou há muitos anos, impacta diretamente, né, Denise? Se você não faz aquilo que você fala, dificilmente o seu filho também fará, né? Exatamente. Eu conversei aqui com a Cláudia Forte, que é superintendente da EF, Associação de Educação Financeira do Brasil. Muito obrigada, Cláudia. É isso. Eu que agradeço imensamente a oportunidade. Boa noite. Laerte, Luciana.